Meus irmãos, a paz do Senhor, como é que estão vocês? Tudo bem? Graças a Deus por tudo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui fazendo a sua obra, mesmo virtual, né? De forma virtual. Se nós estamos fazendo nossos trabalhos seculares também dessa forma, por que não fazer também a obra do Senhor usando a tecnologia que Ele deu para nós, né? Para a humanidade? Meus irmãos, estamos hoje prosseguindo nas lições da EBD. Estamos estudando o livro de Efésios, já estudamos 4 lições passadas. Hoje estamos na lição número 5, que é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo Jesus. A carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma carta riquíssima. Ela é chamada por muitos teólogos de a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas, exatamente porque é uma carta que traz lições como nenhuma outra carta traz, porque ele conjuga o verbo salvar nos 3 tempos. É muito importante, muito interessante vermos isso, porque ele, ao falar de salvação, ele vai para o passado. Outros 3 só falam do presente para o futuro, mas ele volta no tempo, digamos assim, e ele fala da salvação, a sua origem, antes da fundação do mundo. E também ele diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, pela sua graça, pela sua imensa misericórdia, ele nos vivificou. Pela morte expiatória de Cristo, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, recebemos direito à herança celestial, à herança eterna com o Senhor. No presente, ele nos traz a condição que vivenciamos hoje, que é obedecer a palavra de Deus e se permanecermos até o fim. A cada dia, lutando para sermos melhores a cada dia, a cada amanhecer. Aí chegaremos a conjugar o verbo futuro, o verbo salvar no futuro, que é quando herdaremos as promessas que o Senhor fez de vida eterna com Ele. No primeiro capítulo, que nós já concluímos a semana passada, Paulo nos disse que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais, espirituais, nos lugares celestiais. E ele elenca essas bênçãos. Ele diz que desde a fundação do mundo, nós fomos eleitos, escolhidos, fomos predestinados, fomos adotados e fomos remidos em Cristo Jesus. E esta carta mostra o caminho para chegarmos à vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no segundo capítulo, começa agora de 2, versículo 1 a 10, ele elenca 3 fases que passamos na vida cristã. 3 fases. A primeira fase é o livramento do nosso pecado. Está no versículo 1, quando diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, ele nos deu o livramento do pecado, ao remir nosso pecado. Quando Cristo morreu na cruz sacrossanta, expirou, então cumpriu a missão, ele diz: está tudo consumado. Então, naquele momento ali, ele então nos livrou, ele rasgou a nossa cédula de dívida. Aí ele rasgou, toda ação do diabo, o contrato que o diabo tinha, a promissória que ele tinha nossa nas suas mãos, o Senhor rasgou automaticamente na sua morte expiatória, tá? Então, aqui nós temos que o Senhor nos livrou do pecado nesse instante de sua morte, e vemos que o pecado não é uma escolha do homem, a princípio. Até porque o pecado não é uma doença.
para dizer assim, uns têm doença do pecado, outros não. Não, não é escolha nem a doença, porque nós temos o pecado em nós. Nós já nascemos com os genes do pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz, porque em pecado me concebeu a minha mãe. Então, por isso, o pecado é uma condição natural do ser humano desde a nossa ancestralidade, desde Adão. Nós temos uma condição. Então, veja só, uma pessoa, ela não escolhe ser, por exemplo, cega. Ao ser cega é a condição que ela tem. Ela não escolheu ser, tá? Uma pessoa que tem uma doença qualquer, doença crônica, degenerativa, doença que cada dia mais se faz com que o homem esteja cada vez mais debilitado, então isso não é escolha, é uma condição que ele tem, né? Aquela doença em si. Assim é o pecado em nossa vida. Nós estávamos mortos nesses delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou. Portanto, isso aí é uma condição natural. Então, nessa fase em que estamos falando agora, o livramento do nosso pecado, nessa fase, Paulo elenca 4 condições do homem. A primeira condição é que o homem está morto. Olha lá. Estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, se o homem está morto, então é bom frisar que essa morte não é a morte física, é a morte espiritual, que é pior do que a morte física. E nós estávamos mortos. Portanto, se estávamos mortos, então sem Deus, nós estávamos perdidos. Porque o homem, estando morto, não precisava da cura, não precisava da restauração. Ele precisava era da ressurreição. Ele precisava era da vivificação, tá? A segunda condição, o homem é desobediente. Olha o que diz o versículo número 2, está na nossa revista, a leitura bíblica em classe, que diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, portanto, o homem tem essa condição de ser desobediente. Estamos falando do tempo, do verbo no passado, que nós falamos agora. Estamos falando do nosso passado espiritual. Nós, portanto, tínhamos em nós a condição de sermos filhos da ira. Quem peca desagrada a Deus. Quem não é com Deus está contra Deus. Então nós éramos o alvo da ira de Deus, tá? Aqui 3 forças conduzem o homem à desobediência. Elencamos 3 forças que é, segundo o apóstolo Paulo, o mundo. Então, para Paulo, o mundo é o sistema. Quando a gente fala do mundo, as coisas do mundo, então estamos falando das coisas terráqueas, né? Como os ímpios riem do cristão quando a gente fala as coisas do mundo, música do mundo, né? Trabalho do mundo, aí eles ficam dizendo, você não é do mundo, você é ET, mas não é disso. Eles são ignorantes, mesmo se mostrando tão sábios, mas quando falamos de mundo, é o sistema que nos rodeia. Mundo aqui, para Paulo e para todos nós, é o sistema em que estamos envolvidos. Quando Paulo diz lá em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo. Então, está dizendo, não se conforme com as opiniões do mundo. Não se conforme com o relativismo que está no mundo. Não se conforme com as ideologias que estão no mundo. Não se conforme com o que os outros no mundo fazem. Você não tem que fazer, tá? Não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não aceite o que todo mundo está fazendo e que virou moda para eles, virou regra para eles, porque hoje o certo
não é mais o que deve ser praticado. O que deve ser praticado é o que a maioria faz, porque o que a maioria faz vira regra, tá? O que antes era o erro, o que antes não era o correto. Então, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. É quando diz, ó, o mundo está dizendo agora que família é desse jeito. Não se conforme com isso, porque é mentira, é o diabo que está falando. O mundo de, as pessoas dizem, ó, agora no mundo, né? O que vale é você beber socialmente, é você praticar toda e qualquer coisa que vier ao seu pensamento, a sua cabeça para você fazer, porque todos estão fazendo, não é mais preconceito, não é mais nada disso, agora é normal. Então é isso que o Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Aí ele completa dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, todo dia renove esse entendimento de que devemos agradar ao Senhor, porque o que agrada ao homem desagrada a Deus. Olha o que é dito, né, pelo apóstolo Paulo mesmo, quando ele diz o que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tá? Então, quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja boa e agradável a vontade de Deus. Tá? Então, é isto que nós temos que ter em mente, é que nós devemos viver para agradar ao Senhor, porque o mundo é o sistema e nós não podemos nos prostrar ao sistema, tá? O apóstolo Paulo diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, não é isso? E aí nós vamos ter todas as coisas corroborando, caminhando para que nós possamos viver a palavra do Senhor. Dissemos aqui que eram, né, algumas condições do homem e três forças contribuíam para que nós pudéssemos ser desobedientes. A primeira, o homem, o mundo e, por fim, o diabo. O diabo, ele é um ser invisível. Ele não é concreto, ele é abstrato, no sentido de que nós não podemos pegá-lo, não podemos vê-lo, mas ele é real. Ele atua em nossa vida e na vida das pessoas que estão fora do Senhor. Não é porque nós possamos professar que somos crentes, salvos na pessoa bendita do Senhor, e dizer: o diabo não me toca. Não, meus irmãos, não subestime a ação dele. A todo instante ele está tentando nos derrubar. A todo instante ele está guerreando contra nós, não é isso? Porque o apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, o que é que ele diz, né? Em Efésios 6:12, vamos ler aqui a palavra do Senhor em Efésios 6:12, que diz que a nossa luta, 6:12, quando diz assim, ó: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o diabo, ele está andando ao nosso derredor, né? Isso, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Como diz aqui a palavra de Deus, a Bíblia nos relata, ou nos alerta sobre o diabo de várias maneiras que ele aparece. Aqui nós temos que ele é venenoso como serpente. E é fácil ver isso. Quantas pessoas aparecem mansas, quietas, sorrateiras, mas são venenosas. Ali é a ação do diabo. Ali está o diabo, né? Usando aquela pessoa para que possa ser venenoso contra tantas pessoas inocentes. Ainda diz a palavra de Deus que ele ruge como leão. 1 Pedro 5:8 diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
tá? E diz também a palavra de Deus sobre isso, em Tiago, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, essa é a nossa missão, né? Todo dia de resistir ao diabo, porque ele é escravizador do homem. Meus irmãos, a gente vê as pessoas mergulhadas em delitos e pecados. Quantas pessoas nós vemos, amados, que são pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. E são pessoas que a gente vê que da ação do diabo na vida delas, escravizadas pelo vício, das drogas, do álcool, da prostituição. Nós vemos chegando ao fundo do poço, mas oremos para que o Senhor possa vivificar essas pessoas. A terceira condição é que o homem é depravado. Então, depravado significa moralmente degenerado, corrupto, corrompida, que é aquela pessoa que é perversa e que ela não tem nenhuma condição na sociedade ou nos lugares que andam de ser pessoa honrada. Isso, o adjetivo depravado que significa. Mas na teologia existe a doutrina da depravação, que é pautada nos ensinos de Agostinho, quando ele fala do pecado original. Fala da condição degenerativa do homem, de que todo homem ele está trazendo em seu DNA o pecado, né? Que é uma natureza humana já corrompida. Essa é a doutrina da depravação, que mostra tudo isso que nós falamos até agora, todo o pecado do homem desde o seu passado, quando estava morto em seus delitos e pecados. Aí está latente, né, a doutrina da depravação, mostrando que o homem está totalmente corrompido. A quarta condição é que o homem está condenado. Portanto, o homem sem Deus é filho da ira. Olha o que diz o versículo 3 da nossa revista, da palavra de Deus que está na nossa revista. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também eram. Então, aqui, mostrando que todos nós, Paulo, ao afirmar isso, diz: não tem nenhum santo, não tem ninguém que se ache melhor do que o outro, dizer que não está incluído aqui. Porque ele diz que entre os quais, ou seja, entre os filhos da desobediência, os filhos da ira, nós também estávamos e andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, também filhos da ira, como os outros também o eram. Então não tem ninguém bom, não tem ninguém melhor do que outro. Todos nós andávamos desgarrados, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Portanto, o homem estava condenado. Tá? Em João 3:18, nós temos uma passagem bastante interessante que diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, o homem estava condenado, certo? Não havia escapatória para ele, a não ser o sangue de Cristo vertido no Calvário. Portanto, quem vive debaixo da ira de Deus terá de suportar na eternidade o inferno. Assim, o homem condenado está na sua antiga natureza, a natureza pecaminosa, morto em delitos e ofensas, ou melhor, delitos e pecados. E aqui nós vemos que há uma diferença. Algumas
Traduções traz ofensas, outras trazem delito, tá? E pecado, né? Mortos em suas ofensas e pecados, outros em delitos e pecados. Existe uma diferença pequena, né? Apenas na continuidade da ação. Quando dizemos que delito significa quando você erra deliberadamente, certo? É a prática de um erro que você repete deliberadamente, tendo consciência de que é pecado e sabe o que está fazendo, mas você continua a pecar, não é isso? Você faz isso propositalmente, conscientemente, sabendo o que quer fazer e por que quer fazer. Isso aí, portanto, delito é a repetição constante, deliberada dos atos que se pratica. No direito, até alguns teóricos dizem que se fosse comparar no direito, dizia que isso aí é um crime doloso, porque você tem consciência que está pecando, você tem consciência que vai fazer, você até premedita o seu erro. Já o pecado, na tradução original, diz que é errar o alvo, certo? E nos dicionários mais modernos significa que você errou, se desviou de uma regra, de uma norma, tá? Você escorregou, digamos assim, e praticou aquele erro que pode ser desobediência a um estatuto, pode ser, no caso da Bíblia, né, desobediência aos mandamentos da palavra de Deus. Aí eles brincam dizendo que é o crime culposo, que é aquele que não se tem a intenção, mas cometeu. Ambos são erros que são passíveis de condenação se não forem, se não se arrependerem, se não houver um arrependimento, se não houver uma busca para que esse delito, esse pecado seja corrigido, que não se viva nem no delito nem no pecado, porque ambos são condenáveis, ambos levam o homem para o inferno. Tá? Então, aqui nós podemos dizer que o homem estava perdido na ira de Deus, estava vivendo uma situação caótica. Então, esses 3 primeiros versículos mostram o passado do homem, que o homem estava perdido, estava mergulhado em sua natureza pecaminosa, na sua natureza ruim, trazendo, né, a herança do pecado em si, trazendo no seu DNA espiritual toda a carga de pecado da ancestralidade. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, nós estávamos sem esperança de ver Deus, sem esperança de salvação. Isso é o que o apóstolo Paulo diz nesses 3 primeiros versículos. Só que ele agora começa uma nova fase, a segunda fase, que nós falamos da primeira fase até agora, e agora a segunda fase desse processo de salvação, quando Paulo abre o versículo 4 dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Então observe essa conjunção coordenativa adversativa. Na língua portuguesa, essa palavra mais, porém, contudo, todavia, entretanto, toda vez que se inicia uma oração, né, uma frase, como em português diz oração, mas vamos falar mais claramente, quando se inicia uma oração com uma dessas conjunções mais, porém, contudo, todavia, entretanto, isso quer dizer que é apesar do que foi dito antes, certo? Paulo diz assim com isso, ó, apesar de que vocês estavam mortos, apesar de que vocês eram pecadores, apesar de que vocês viviam em seus delitos e pecados, apesar de que vocês não valiam nada, apesar de que vocês mereciam o inferno, apesar de que vocês mereciam a ira de Deus, ele diz, ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então aqui, meus irmãos, nós começamos a ver uma nova fase. A fase da misericórdia. A primeira fase da ira. A fase que nós estávamos mergulhados no erro, mergulhados na condenação.
Mas agora Paulo vem dizendo, olha, nem tudo está perdido. Teve um que morreu na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue, que agora, e fez tudo isso pela misericórdia de Deus, né? Quando diz, é riquíssimo, aí tem um superlativo de rico, né? Que é muito mais que rico. Aí diz, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Aí, portanto, nós temos a expressão vivificou. Então, vivificar significa dar vida, significa fazer nascer. Vivificar significa algo que não tinha vida, que não tinha respiração, que não tinha desenvolvimento, que não tinha futuro. Aí agora diz, ó, ele nos vivificou, né? Ou seja, deu existência. Trouxe algo a existir que não existia. Então nós assim somos para Deus. Aqueles que não existiam, aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam sem vida. Aí Paulo diz, mas mesmo assim, apesar de tudo isso que vocês eram no passado, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda vocês mortos em delitos e pecados, em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E essa vivificação foi por amor, foi por misericórdia. João 3,16 é o versículo mais lido, mais decorado, mais pronunciado, mais comum. E exatamente por isso, porque ele é o peso. Diria que é o texto áureo, né, da Bíblia, quando ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não deu o caçula nem o primogênito, ele deu o único que tinha o primogênito. Por quê? Para a vivificação daqueles que estavam mortos em delitos e pecados, ou seja, para aqueles que não valiam nada, para aqueles que não serviam para nada. Então ele nos vivificou pela sua imensa misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora, vivificados, nós temos os mesmos direitos que em Cristo. Olha só, quando diz, ó, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, Cristo foi vivificado pelo Pai, ressuscitado. Então nós também recebemos esse direito. E diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nos fez. Se Jesus Cristo se assentou à direita de Deus, nós também nos assentaremos ao lado de Deus. Nós também teremos lugar diante de Deus, porque os direitos que Cristo teve e tem, aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós também teremos. Porque a salvação não é por obras. A salvação eu não vou recebê-la porque eu faço muitas caridades. Isso é uma obrigação do ser humano, uma obrigação nossa. Ver nosso irmão com fome, dar comida. Ver alguém doente, dar remédio, pegar e levar para o hospital. Certo? O ser humano, ele precisa ter empatia. Então isso é que é uma obrigação nossa como cidadãos e como seres humanos. Fazer o bem, fazer a caridade, né? Que é dar amor, tratar as pessoas com amor, servindo-as quando elas estão necessitadas. Existem religiões que pautam a salvação na caridade, na obra assistencial. Também não podemos nos apegar a isso, como tem muita crente que faz isso, em nome de que a salvação não é pelas obras, também não faz benefício nenhum a ninguém. Aí é pecado. E a palavra de Deus diz, se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Mas sabendo que nós não seremos salvos pelo número de cestas básicas que nós damos, nós não vamos ser salvos pelo número de remédios que compramos para as pessoas,
pelas esmolas que nós damos, né? Até porque esmola a gente dá do que nos sobra, tá? Quando você sai do banco, você dá moedinhas. Quando você passa alguém na sua casa, você vai lá e você dá o que lhe está sobrando. Você dá uma roupa que você já usou várias vezes e não quer mais. Então, que obra é essa que poderia te fazer salvo? Uma obra, por exemplo, que seria para você cobrar salvação, é você ficar sem roupa e dar roupa à pessoa que estava no necessitado. Você sair do banco, pegar seu dinheiro e alguém está lá sofrendo, você pega o seu dinheiro todo e dá, né? Você vender algo seu e dar para as pessoas. Então seria algo aí que a gente poderia agora começar a discutir obras, porque você estava dando aquilo que você nem podia dar, como a viúva fez, deu tudo o que ela tinha. Mas não, nós damos esmola do que nos sobra, do que nos sobeja. São as moedinhas, é um quilinho de feijão que está lá no armário, alguns outros quilos você tira e dá. Né? Uma roupa velha, um sapato velho, né? Isso não vai levar ninguém para o céu. As pessoas que andam por aí dizendo que vão ser salvas pelas obras, né? Elas vão um dia da semana fazer caridade e os outros dias que vão trabalhar, vão ganhar dinheiro e outros dias que vão beber, vão fazer farra. Aí um dia que tira diz que está fazendo a caridade. Não, as obras não salvam. A nossa salvação não é por obra nenhuma que nós façamos, certo? Porque diz a palavra de Deus, né? Porque pela graça, diz aqui, ó, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie delas, certo? É uma atitude cristã, é uma atitude cidadã, é uma atitude de ser humano, você atender os necessitados. Mas só vai para o céu se você confessar Jesus Cristo como Salvador. Você só vai para o céu se você aceitá-lo. E não somente isso, mas se você viver a vida que Ele te manda viver. Se você viver o Evangelho que Ele viveu, que Ele instaurou. Quando ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tá? Então, isso sim é caminho de salvação. Obras não. A salvação é pelo amor e misericórdia infinita de Deus. Então, a salvação foi porque Deus teve misericórdia de nós. E vendo que a humanidade marchava para o inferno, que o diabo iria ganhar a batalha, então Deus, antes da fundação do mundo, preparou um escape, preparou um plano de salvação, tendo seu filho como protagonista. Não foi a mãe do filho, foi o próprio filho que foi o protagonista da salvação, o ator principal. A pessoa essencial, foi ele que despojou-se da sua glória, desceu para viver como um homem da forma como nós sabemos pela palavra de Deus e se entregou àquela morte horrenda, até a morte, no alto de uma cruz. Então, este é o ápice do plano que Deus arquitetou desde a fundação do mundo, pela sua infinita e riquíssima misericórdia, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Para concluir, meus irmãos, então, no passado estavam mortos, mas quem não aceitou Jesus ainda está morto. Se você está ouvindo a Jesus, é nossa aula, mas se você não aceitou Jesus ainda, eu digo na autoridade do nome do Senhor, que você ainda está morto em seus delitos e pecados. Você pode ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, você pode ser um bom cidadão, você pode ser caridoso, mas se você não professa Jesus como seu Salvador, você ainda está morto espiritualmente em seu delito e pecado. Você precisa aceitar Jesus para que possa
ter a certeza de vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Você pode até ser da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que confessa Jesus, mas que ainda não abandonou os delitos e os pecados. Continua dentro da igreja ou das igrejas por aí que estão nos ouvir. Em delitos e pecados. Então eu digo pela palavra de Deus que ainda está morto. Tá? Por isso pergunto, você sente-se liberto dos seus pecados, dos vícios, dos seus maus pensamentos, das práticas que favorecem a sua carne, que dão prazer à sua carne? Você sente o gozo da salvação? Você professa que é salvo na pessoa bendita de Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus Cristo voltasse agora, você tem certeza que ouviria o som da trombeta e receberia de Jesus Cristo: vinde bendito de meu Pai, vem cá? Você tem certeza dessas? Você respondeu sim ou respondeu não a essas perguntas? Se você respondeu não, então eu te convido a aceitar Jesus Cristo. Não importa se você está em igreja ou está fora de igreja, mas se você não respondeu sim a essas perguntas, então digo, pelo que a Bíblia nos ensina e nos afirma, que você ainda está morto em seus delitos e pecados. Por isso eu te convido a, nessa hora, se você quiser um pacto novo com o Senhor, uma nova aliança, você ter agora a oportunidade de experimentar uma nova natureza em Cristo Jesus, então curva a sua cabeça, dobre seus joelhos se puder e oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse ensino da Tua Palavra, que essas palavras possam ter encontrado guarida nos corações dos Teus filhos, Pai, dos Teus servos e das pessoas que estão nos ouvindo. Te peço, meu Pai, que nessa hora venha entrar em cada lar, nos corações dos Teus filhos, Senhor, que possam, Pai querido, professar o Teu nome, ter certeza de salvação, ter certeza de que o nome está escrito no livro da vida e que se Tua volta fosse agora, eles estariam, Senhor, todo o povo de Deus nas mansões celestiais. Pai querido, abençoa a Tua igreja onde estiver, cada servo Teu em qualquer lugar que esteja nessa hora orando conosco, Pai. Acalma o coração. Senhor, dá alívio, refrigério à alma. Abençoa cada lar, Pai. Expulsa todo o espírito do mal que possa estar nos lares dos Teus filhos, Pai. Das pessoas que estão a nos ouvir neste momento. Pois o Teu sangue tem poder, Senhor. Tua palavra é fiel e verdadeira, quando afirma que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda. E ainda diz mais adiante, Senhor, que praga alguma, vírus algum, chega à tenda dos Teus filhos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãos.